Jovens e da classe dos jovens e crianças podem ir para suas classes. Quanto a nós, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Senhor, fala conosco também agora pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e cumpre os Teus propósitos para os quais Tu já as designaste, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Apocalipse 13. Hoje eu quero falar sobre 666, o anticristo e a marca da besta. Há algumas semanas temos conversado, estudado sobre a volta de Cristo, sinais que a antecedem, e da semana passada especificamente falamos sobre o anticristo, sua identidade e poder, com base em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vimos que a palavra anticristo só é usada na Bíblia pelo apóstolo João, na sua primeira epístola. Jesus se refere à atividade do anticristo como sendo a abominação da desolação. Um termo também usado pelo profeta Daniel. Já o apóstolo Paulo o chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição e o iníquo. Anticristo, conforme nós já vimos, também é uma palavra formada de duas palavras gregas. Anti, que significa contra ou em lugar de. E Christos, que significa Cristo, ou Messias. Então, o anticristo será alguém que se levantará contra Cristo, blasfemando contra Deus e se opondo a Cristo, mas também alguém que se levantará em lugar de Cristo. Ele quererá ocupar o lugar de Cristo e reclamará para si a adoração e a fidelidade devidas a Cristo. Ele desejará ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. A maioria das pessoas, quando pensa no anticristo, se concentra demasiado na ideia de o anticristo ser contra Cristo. Na verdade, pelo menos no princípio, o anticristo será mais como em lugar de Cristo. Ele surgirá como alguém maravilhoso e atraente, como nós vimos na mensagem da semana passada. Ele será um Messias satânico e será bem sucedido. Porém, esta não é a sua verdadeira natureza. Vamos ao texto bíblico de Apocalipse, capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu.
E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Conforme eu disse, aquela primeira imagem do anticristo não é quem ele verdadeiramente é. Esta não é a sua verdadeira natureza. E aqui em Apocalipse 13, o anticristo é chamado de besta. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O mar a que João se refere é provavelmente o mar Mediterrâneo, pois ele estava desterrado na ilha de Patmos, quando escreveu o livro de Apocalipse. Ele havia sido exilado lá por causa do seu testemunho cristão, numa das perseguições movidas pelo Império Romano. Você talvez goste do mar, mas o povo judeu, nos tempos bíblicos, considerava o mar um lugar selvagem, indomado, assustador. O mar era visto como uma figura do mal e do caos, que pareciam resistir a Deus, embora essa resistência fosse sem sucesso. O salmista assim se expressou: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, e tu as amainas. Então, do lugar identificado com o mal e o caos, que é resistente a Deus, surge a besta. A palavra aqui traduzida como besta tem a ideia de um animal selvagem, perigoso. Seria o que hoje chamamos de monstro. Inclusive, algumas traduções contemporâneas, em vez da palavra besta, você encontra a palavra monstro. O mar também representa os povos que viviam em redor do Mediterrâneo. Do mar surge a besta com 10 chifres e 7 cabeças. Chifres na linguagem bíblica quer dizer, ou expressam, força e poder. Um touro com 2 chifres é uma criatura poderosa, mas uma besta com 10 chifres tem muito mais poder. Esta força e poder provém do próprio Satanás. E mostra que, embora a besta não seja Satanás, seu poder deriva dele. Pois em Apocalipse capítulo 12, versículo 3, Satanás é descrito como um dragão, um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta figura de 10 chifres associa a besta do Apocalipse com a besta de Daniel, capítulo 7, versículo 7, que representa o império mundial do anticristo, que será vencido por Cristo. Daniel diz: em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, ou seja, uma 4ª besta, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. O próprio Daniel não conseguiu definir este animal. Não conseguiu definir esta besta. Na visão de Daniel, os 10 chifres representam 10 reinos, sobre os quais este ditador final terá autoridade. Daniel diz: os 10 chifres são 10 reis, que sairão desse reino. Depois deles, o outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Esta besta é identificada com o anticristo, a besta que emerge do mar. O anticristo se levantará contra Deus e seu povo, e proferirá blasfêmias contra Deus. O profeta Daniel diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Preste atenção nisso. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo.
E João continuou falando: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Mais uma vez, esta besta é associada com a besta de Daniel, capítulo 7. Daniel usa as figuras de um leão, que representa Babilônia, de um urso, que representa a Pérsia, o Império Persa, e de um leopardo, o Império Greco-Macedônio, ou Império Grego. O quarto animal, ou quarta besta, reúne as características mais aterrorizantes dos 3 primeiros impérios para representar o império mundial final de um ditador satânico. E diz o versículo 2: e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. O anticristo receberá poder do próprio Satanás, conforme nós vimos na semana passada. A terra, até certo ponto, está sob controle de Satanás. Este prometeu a Jesus, na sua tentação no deserto: tudo isto, referindo-se aos reinos deste mundo, tudo isto te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Este poder de Satanás é demonstrado no fato de que ele dará ao anticristo autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E João prossegue dizendo, no versículo 3: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uma tentativa de assassinato será perpetrada contra este líder mundial, mas ele sobreviverá miraculosamente à ferida mortal. Ele imitará Jesus até mesmo da sua morte e ressurreição. O mundo acreditará nisto, e isto aumentará sua posição de proeminência perante muitas pessoas. E como consequência lógica, o versículo 4 diz: adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Neste momento, aproveitando-se de sua aparente ressurreição, o anticristo passa a ser adorado. E com ele, Satanás também é adorado. Talvez as pessoas não saibam que adorando o anticristo, estão adorando a Satanás. Mas o fato é que a Bíblia diz que a adoração ao anticristo é o mesmo que adorar a Satanás. O mundo ficará maravilhado com o poder da besta e acreditará que ela é tão poderosa que não pode ser vencida. Afinal, ela morreu e ressuscitou, supostamente. Então ela tem muito poder e ela não pode ser vencida. E diz o versículo 5 que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, conforme nós vimos em Daniel. Uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós já estudamos aqui, onde ele se refere ao anticristo como o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, aponta para o anticristo como proferindo a pior blasfêmia contra Deus, que é querer colocar-se no lugar de Deus. A blasfêmia é mais do que mero atributo do anticristo, é seu verdadeiro caráter, é quem ele realmente é. Ele blasfema contra Deus e contra tudo que é de Deus. Veja aí, diz que ele blasfema seu nome, nome de Deus, seu tabernáculo, sua habitação, e os que habitam no céu. E versículo 7 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus tem ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Esta guerra contra os santos e a vitória do anticristo sobre eles também é profetizada em Daniel. Vencer não significa que a besta pode vencer
a fé dos santos, mas que ele pode matá-los fisicamente. A igreja não pode ser vencida, amém? Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, todas as perseguições, cristãos são mortos, servos de Deus são mortos. Então aqui trata-se não de vencer a fé dos santos, mas do fato de que o anticristo pode matar seguidores de Cristo fisicamente. Quem são estes santos que serão vencidos? Semana que vem, eu estou sempre fazendo uma anúncio para a semana que vem, né? A próxima vez, permitido Deus, veremos a identidade destes santos. Quem são estes santos? Por enquanto nós diremos que estes santos são aqueles que, durante o governo do anticristo, se recusarão a adorá-lo. Haverá pessoas que não se dobrarão ao anticristo. Haverá pessoas que não aceitarão a divindade do anticristo e se oporão a ele. Serão pessoas que receberam a Jesus Cristo como Senhor. Elas reconheceram Jesus como seu Salvador. O anticristo matará aqueles que creem em Jesus Cristo, porque ele não pode tolerar oposição. Estes crentes em Jesus Cristo serão mártires, que pagarão com sua própria vida por se recusarem a adorar o anticristo. Ser martirizado será preferível a se submeter ao anticristo ou a adorá-lo. Pois Apocalipse 14 diz que não há salvação para aqueles que adoram a besta. Veja comigo, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 14, versículos 9 a 11. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura do cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Então, para aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca na fronte ou na mão, não há salvação. João diz que ele terá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então ele terá um controle absoluto sobre todos, exceto aqueles que se recusarem a adorar e servir. Por isso ele os perseguirá e os matará. E continuando no versículo 8, ele diz: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este ditador mundial exigirá e receberá a adoração de todos os que habitam na terra. Mas os que o adoram pagam o preço. Seus nomes não foram escritos no livro da vida. Essa adoração provavelmente será semelhante àquela adoração exigida pelos imperadores romanos. Os habitantes do Império Romano tinham de queimar um punhado de incenso diante de uma estátua do imperador e dizer: César é Senhor. Os cristãos se recusavam a fazer isso e por isso foram perseguidos. Esta era a razão porque João, inclusive, estava na ilha de Patmos, de onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi perseguido por ser cristão e recusar-se a adorar ao imperador. Muitos foram mortos, outros como ele foram exilados. Alguns foram lançados às feras, outros foram presos por tempo indeterminado. David Cusick, que escreve sobre este assunto, diz o seguinte: após todos os governantes grandes, terríveis, totalitários do século XX, Lenin, Stalin, Hitler, Mao, não é difícil imaginar um líder mundial dominador exigindo tal declaração de fidelidade, equivalente à adoração.
sei se você gosta, como eu, de história e de assistir filmes, histórias. Como é que os alemães se cumprimentavam na época de Hitler? Na época do nazismo. Heil Hitler. Salve Hitler. Que é a mesma fórmula que usavam os romanos para se cumprimentar com referência a César. Ave César. Salve César. Isso se tornou uma forma de expressar a sua fidelidade, seu compromisso com aquele ditador. Há uma heresia teológica que ensina que Deus não é onisciente. Quando ele criou o mundo, ele não sabia que o homem ia pecar, de acordo com essa heresia. Quando Adão pecou, Deus foi pego de surpresa. E agora, o que vamos fazer? Foi então que Deus elaborou o plano da redenção da humanidade. Mas aqui neste texto que nós acabamos de ler, diz que o plano da salvação existe desde a fundação do mundo. E há vários textos na Bíblia que corroboram isto, afirmando que o plano de Deus para a redenção foi estabelecido antes mesmo que ele criasse os seres que iriam ser redimidos. 1 Pedro 20 diz que a obra de Jesus foi ordenada antes da fundação do mundo. Efésios 1,4 diz que Deus escolheu seus remidos antes da fundação do mundo. Apocalipse 17,8 diz que nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E Jesus disse em Mateus 25,34, o reino dos céus foi preparado para os remidos desde a fundação do mundo. Chuck Smith observa o seguinte: ora, por que Deus criou o homem se ele sabia que o homem ia pisar na bola? Muita gente já me fez esta pergunta. Porque Deus desejava ter comunhão com o homem. Mas para haver um verdadeiro relacionamento, tem que haver liberdade. Se não há liberdade, não é um verdadeiro relacionamento. Se você é forçado a um relacionamento, não é um verdadeiro relacionamento. Deus poderia criar robôs. A adoração de um robô seria sem sentido. O robô diz, eu te amo, porque já está programado no seu computador. Se ele disser, eu te odeio, não faz diferença. Você não vai ficar chateado. Você sabe que é apenas um robô. Ele não tem vontade própria. Ele só diz e faz o que foi programado para dizer e fazer. Deus poderia ter nos criado como robôs, mas nunca haveria um relacionamento significativo. Você nunca poderá desenvolver um relacionamento significativo com um robô. Você pode ter um relacionamento mais significativo com o seu cachorro do que você poderia ter com um robô. Ao menos o seu cachorro tem vontade própria. Você pode sujeitar o seu cachorro a você mesmo, mas de vez em quando ele vai te desobedecer, porque ele tem vontade própria. O robô não. E Deus não quer ter um relacionamento com robôs. Ele queria e quer ter relacionamento com seres que de livre vontade desejem este relacionamento com Ele. Assim Deus nos fez com a nossa própria vontade, para que nosso relacionamento com Ele pudesse ser significativo. Eu não tenho que me relacionar com Deus. Eu posso blasfemar contra Deus se eu quiser. Eu posso virar minhas costas para Deus se eu quiser. E por que há essa capacidade? Porque meu relacionamento com Deus é algo que é volicional, da minha parte, eu quero me relacionar com Ele. Eu desejo e anseio por este relacionamento. Foi o que nós cantamos aqui. Vários desses hinos expressam isso. Eu quero, Senhor. Eu te adorarei, Senhor. Expressão do nosso desejo e anseio. Eu amo a Deus e minha declaração de amor é significativa. Então, porque é a expressão da minha vontade. Eu não tenho que fazer isso. Eu não sou forçado.
Assim, desde antes da fundação do mundo, Deus sabia que o homem ia pecar. Deus estava pronto para redimir o homem, usando um forte incentivo para o homem vir a Deus, declarando o amor de Deus ao homem. Como é que Deus poderia mostrar a você que Ele o ama mais do que por enviar seu Filho para morrer em seu lugar? Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O supremo sacrifício mostrando supremo amor. Ninguém pode duvidar do amor se olhar para a cruz. E é interessante que Deus nunca procura provar seu amor por você à parte da cruz. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. 1 João 4,10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus dar seu Filho a você é o único modo pelo qual Deus procurou provar que Ele ama você. Se você dissesse a Deus: prova que tu me amas, Ele simplesmente apontaria para a cruz. Ali está a prova. É a única prova que você jamais precisará. Jesus morreu pelos seus pecados. E isso foi parte do plano de Deus desde a fundação do mundo. Agora, porque Deus sabe todas as coisas, quando Ele escreveu meu nome naquele livro, sabendo minha resposta a seu amor e graça, meu nome foi inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo. E João continua, versículos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Deus chama a nossa atenção para o que Ele tem a dizer. Esta expressão aparece várias vezes no livro de Apocalipse. E Jesus também utiliza durante seu ministério da terra. Se alguém tem ouvidos, ouça. O que ele quer dizer é que o anticristo está perseguindo e matando os santos. Mas aqueles que matam e levam para o cativeiro também serão mortos e levados para o cativeiro. Com isso, ele encoraja os santos a perseverarem na fé. Ele segue agora para o versículo 11, e ele diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Primeiro nós temos uma besta que emerge do mar. Uma besta que sai do mar, o anticristo. Agora uma segunda besta que emerge da terra. E que parece cordeiro, mas fala como dragão. Esta segunda besta possui 2 chifres. Talvez uma indicação de que terá poder nas esferas política e religiosa. Tem a aparência de um cordeiro, manso, mas falava como dragão. Este é o perigo dos falsos profetas. Eles não parecem falsos profetas. Como é que você imagina Satanás? A sua ideia de Satanás, da aparência de Satanás, é aquela tradicional? 2 chifres, carregando um garfo, vestido com uma roupa de ginástica vermelha, né? Satanás é feito. Ele vai à academia. Um rabo. Alguns também imaginam com pés de cabra. Você acha que se Satanás aparecesse assim, as pessoas se deixariam enganar? Claro que não. Mas esse não é Satanás. Satanás, quando aparece, ele aparece como cordeiro.
A Bíblia diz, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma ou se transfigura em anjo de luz. Quando Satanás quer enganar alguém, ele aparece como um bonzinho, prometendo mundos e fundos. Foi o que ele falou para Jesus, olha, se você me adorar, tudo isso te darei. Todos os reinos do mundo, toda a glória, todo o poder. Satanás nunca mostra a sua verdadeira face. Porque ele sabe que se ele aparecer como ele não é nada desse chifrudo, nem nada. Mas se ele aparecer como ele as pessoas vão reconhecer ele, vão se afastar. Por isso ele vem sorrateiramente. E ele usa falsos profetas para enganar as pessoas. Como eu disse, falso profeta nunca aparece falso profeta. Este é o problema. Eles vêm ensinando muitas vezes a mentira mesclada com a verdade. É aí que está o perigo. Semana eu conversava com um irmão do Brasil, não conheço, ele quer vir para cá. E ele me dizia, olha, eu fiquei numa igreja por tantos anos, pastor, foi uma bênção da minha vida. Mas ele se envolveu com umas heresias terríveis. Aí ele foi para uma outra igreja, ele disse, ficou lá 5 anos. Falou, mas depois a igreja começou a ensinar também algumas coisas que não dava para concordar. E agora ele foi para a igreja de um amigo meu. Espero que meu amigo não entre nessa também. Amém. Satanás é assim. Os falsos profetas são assim, eles não têm aparência de falsos profetas. Esta segunda besta fala como dragão, embora tenha aparência de cordeiro. Ela fala como dragão, isto é, ela também é inspirada por Satanás. Esta segunda besta é chamada de falso profeta. Em Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20, 10. Seu título é falso profeta. Diz aí nos versículos 12 a 15, de capítulo 13, que ela exerce toda a autoridade da primeira besta, do anticristo, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, adorem o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. David Guzik diz que esta aqui é a job description da segunda besta. Isso aqui é o trabalho do falso profeta, levar as pessoas a adorar o anticristo. O anticristo reivindica a adoração, e o falso profeta cria situações para levar as pessoas a adorá-lo. O falso profeta usa o suposto milagre da ressurreição do anticristo para levar todos a adorá-lo. Para atestar seu poder, ele opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra diante dos homens. Isso nos lembra quem? Profeta Elias, profeta de Deus. Você conhece alguma outra pessoa que fez descer fogo do céu à terra? Ele é capaz de fazer com que isso aconteça. Deixa eu dizer uma coisa para você e preste bastante atenção. Satanás procura imitar as obras de Deus, embora ele não consiga imitar todas. Quando Moisés foi ao Egito para tirar os israelitas de lá, Arão realizou milagres no Egito. E os magos de Faraó conseguiram imitar aqueles milagres até um certo ponto. Arão jogou sua vara no chão, ela se transformou numa serpente. Os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, jogaram suas varas no chão, elas também se transformaram em serpente. Moisés estendeu a mão sobre o rio Nilo e ele se tornou em sangue. Eles também fizeram com que a água se transformasse em sangue. E eles foram imitando os milagres até um certo ponto, até onde eles não podiam mais. Não se deixe enganar por sinais e maravilhas. Não se deixe enganar por aqueles que fazem milagres. Se você ler na sua casa, depois de Êxodo, capítulo 7, capítulo 7 até o capítulo 9, você verá como os magos de Faraó replicaram os milagres de Deus, feitos através de Moisés e Arão.
Em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 1 a 5, Deus adverte seu povo a julgar um falso profeta, não com base em seus milagres, mas com base em sua mensagem. O que importa é o que ele diz, e não o que ele faz. O que indica que falsos profetas poderiam fazer grandes milagres. O próprio Jesus disse que alguns que operam milagres no seu nome são falsos e irão perecer no inferno. Milagre não é carteira de identidade de servo de Deus. Jesus também advertiu que nos tempos do fim, falsos profetas fariam grandes sinais e maravilhas para enganar. Paulo diz que o anticristo virá com todo poder e sinais e prodígios da mentira. E Guise, que eu já citei 2 vezes hoje, diz o seguinte: sinais e maravilhas estarão presentes entre cristãos, mas as verdadeiras marcas da obra de Deus são amor e verdade. Você pode fazer o sinal e maravilha que você quiser, se você não ama, isso não tem valor nenhum. Você pode fazer sinais e maravilhas, mas se você não está seguindo e você não é fiel à verdade, isto não tem valor e não é de Deus. Sinais e maravilhas não podem ser a identificação do verdadeiro profeta de Deus. Porque a Bíblia deixa claro que falsos profetas e falsos cristos também fazem sinais e maravilhas. Agora, por que as pessoas crerão nesses milagres feitos segundo a eficácia de Satanás, como diz Paulo, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça? Por que as pessoas crerão? Paulo nos dá a resposta. Ele diz que é porque estes são os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, diz Paulo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eles não querem crer na verdade. Então Deus os entrega ao engano. Em Romanos 1, nós lemos sobre algo parecido, em que as pessoas preferem amar o pecado e são obstinadas na sua desobediência e diz: Deus os entregou a si mesmos. Eles amam o erro. Eles amam aquilo que é falso. E eles não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Por isso, diz Paulo, por não darem crédito à verdade, eles se deleitaram com a injustiça e por isso Deus os entregou a esses falsos sinais e milagres. No versículo 15, a imagem da besta de que fala aí, aparentemente é o que Daniel e Jesus chamaram de abominável da desolação. Não sabemos se esta imagem terá vida própria, ou se será animada mecânica ou eletronicamente. Com o que nós temos visto em matéria de evolução da mecatrônica, isso não deve surpreender ninguém. Não é assim? Você vai cada dia mais ver coisas diante de você que você jamais supunha que pudesse ser realidade. Esta semana alguém me disse que Tesla, o fundador da Tesla, alguém me ajuda com o nome? Elon Musk, é isso? Ele disse que em 2 anos todos os carros serão sem passageiro. Ou melhor, sem motorista. Sem passageiro não dá. Não sei se é verdade. Mas nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Já há vários protótipos rodando em vários lugares do mundo. Nós não sabemos como vai ser esta imagem. Se ela tem vida própria, como eu disse, ou se ela será animada eletronicamente. Não, hoje com o seu celular você pode fazer tantas coisas. Com o computador você pode fazer tantas coisas. Isso não deve surpreender ninguém.
Este autor que eu citei, ele diz assim: pode parecer estranho para nós que o mundo inteiro dê este tipo de adoração à imagem de um homem. Mas os cultos à personalidade dos governos totalitários do século XX são um bom exemplo deste tipo de adoração. Tudo que nós temos que nos lembrar é que em estados totalitários como a União Soviética ou a China comunista, os seus retratos onipresentes de Stalin ou Mao. E vemos aí um padrão que será plenamente cumprido no anticristo. O mundo está se preparando para isso. E ele diz aqui, para concluir nos últimos 3 versículos: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Agora nós chegamos à parte mais intrigante deste capítulo. Quem é o anticristo? Qual é a sua identidade? Ele está vivo em nossos dias? O que é a marca da besta? O que significa 666, 666? Veja, o anticristo, mais uma vez, procura imitar a Deus. Pois João diz que os servos de Deus recebem uma marca em sua testa. No próprio livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, capítulo 9, versículo 4. Assim o anticristo impõe uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte dos seus adoradores. Esta marca poderia ser simbólica, mas o contexto indica que ser uma marca real, por meio da qual o anticristo controlará a economia. Pois ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pasme, hoje em dia, já existem várias tecnologias que permitem certo controle da economia. E estamos avançando para a possibilidade de se ter um controle total da mesma. Vários programas têm sido desenvolvidos para capacitar as pessoas a comprar e vender. Vou lhe dar alguns exemplos. Enfie a mão na sua carteira e retire o seu cartão de crédito ou de débito. Este é o famoso Smart Card, ou Chip Card, em inglês. Cartão smart, né? Esperto, inteligente. Cartão inteligente ou cartão com chip. Quando a ideia surgiu, todo mundo achava, hoje todos nós usamos. Esses cartões não permitem que você estoure o limite da conta. Antes você passava cheques, e você dava uns voadores por aí. Agora não é mais possível. Os bancos hoje incentivam que você não tenha talão de cheques, mas que você use o Smart Card. O chip que está no cartão poderia incluir muito mais informação do que contém atualmente. Muitos especialistas apontam para o fato de estarmos caminhando para uma sociedade cashless, sem dinheiro. E em muitos lugares você não consegue mais comprar com dinheiro. Um amigo meu que está aqui hoje, disse que foi comprar outro dia uma coisa, acho que era $1, né? Quando ele abriu a carteira, como ele nunca carrega dinheiro, com ele é o contrário. Ele não pode pagar. Porque quem é que vai aceitar um cartão para você pagar algo de $1? Pelo menos naquele lugar não aceitaram, né? Nós estamos caminhando para uma sociedade sem dinheiro. A maioria das pessoas já não carrega dinheiro na bolsa ou na carteira. Só nós brasileiros, porque a gente tem medo da inflação, né? Vai que ela volta. Bem, estamos caminhando para isso. Segundo, existem ideias de se implantar chips de computador sob a pele da mão de uma pessoa. Esses chips seriam usados para identificação, utilização da conta bancária, informações médicas, etc. Estávamos um dia conversando uma das nossas células, o irmão Bélio, fez observação.
No futuro não vão mais roubar a sua carteira, vão roubar a sua mão. Porque ela conterá toda a sua informação. Terceiro, quero deixar claro que existem muitos vídeos sensacionalistas, alarmistas até, dizendo que, por exemplo, a Visa e a Mondeo vão implantar algo semelhante ao acima citado. Ou que no governo Dilma várias pessoas receberam chips forçosamente. Ou ainda que o governo americano implantou chips nas vítimas das enchentes recentes dos Estados Unidos, recolhidas nas lojas Walmart, através da FEMA, a organização do governo americano que cuida de desastres naturais. E também outro vídeo que diz que todos os empregados do Walmart já têm um chip implantado. Tudo isso não passa de baboseira. Tudo isso não passa de teorias da conspiração. Porém, existe a ideia. E num vídeo da série TED, que alguns irmãos aqui talvez conheçam, que é considerada uma organização séria. A que eu assisti, recentemente, enviado por meu amigo Paulo Vadas, o autor fala sobre a transformação do cérebro humano e discorre sobre vários benefícios do implante de chip no cérebro humano. Depois de discorrer como esse chip tem sido útil em pesquisas médicas, como no caso de um macaco, que voltou a andar depois que um chip foi implantado em seu cérebro, o autor diz que o mesmo chip poderia, num estágio mais adiantado, criar realidades virtuais dentro do nosso cérebro. Você poderia, por exemplo, ter a sensação de estar de férias no Havaí, sem nunca ter pisado no Havaí. Ou se um amigo seu tiver o mesmo chip e lhe pedir permissão e você der, e ele, digamos, está saltando de paraquedas, você experimentaria as mesmas sensações que ele está experimentando no momento em que ele salta de paraquedas. Essa realidade virtual já existe. Porém, por enquanto, ela está fora do nosso cérebro. Mas a ideia desse chip é trazê-lo para dentro do seu cérebro. Ok? No fim, nos últimos minutos, eu queria até mostrar o vídeo hoje, mas nosso tempo está avançado. Nos últimos minutos deste vídeo, e quem quiser eu posso depois dar o link para você, depois de exaltar todas as qualidades do chip, ele aponta para o downside, o lado negativo. Dizendo que, no futuro, hackers não hackeariam mais computadores, mas hackeariam o seu cérebro. Eles poderiam, por exemplo, implantar memórias que você nunca teve e controlar seu cérebro. Você pode imaginar você lembrar de algo que nunca você viveu? Porque alguém implantou essa memória na sua mente? E quando eu assisti aqueles últimos minutos, eu pensei, em quem? Apocalipse, capítulo 13. Estamos caminhando rapidamente para que isso aconteça. Nós podemos afirmar que o anticristo poderia usar qualquer uma dessas tecnologias. Mas pode ser que haja tecnologias muito mais avançadas num futuro breve. Talvez ele nem precise de chip. Talvez ele terá à sua disposição uma tecnologia mais avançada, na qual nós não conseguimos pensar hoje, como também não pensávamos em chip 30 ou 40 anos atrás. E João termina dizendo, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é 600, pois é o número de homem. Olha, esse número é 666. Será que nós podemos descobrir o nome da besta calculando o valor numérico de um nome e vendo se a soma chega a 666? Em hebraico, em grego e em latim, não existiam numerais. Nós hoje usamos chamados numerais,
arábicos. Não existiam. Então, eles usavam letras, as quais atribuíam valor numérico. Assim, por exemplo, no hebraico, a letra Aleph era 1. A letra Bet, 2. Gimel, 3. Dalet, 4. E assim por diante. No grego, as letras Alfa, 1. Beta, 2. Gama, 3. Delta, 4. E assim por diante. Então, com base nesses valores atribuídos às letras, muitos indivíduos têm tentado descobrir o nome do anticristo. Normalmente, estes cálculos usam fórmulas estranhas e mirabolantes. Os resultados são os mais variados possíveis. Alguns preteristas que creem que o Apocalipse já se realizou, afirmam que Nero era o anticristo. Nero, um dos imperadores romanos, que exigiam adoração. Eles tomam o nome Nero em grego, língua que foi escrito no Novo Testamento. Fazem uma alteração do mesmo para Neron e o traduzem para o hebraico, ou transliteram para o hebraico, chegando à conclusão de que seu nome equivale a 666. O problema é que o Apocalipse foi escrito em grego e não em hebraico. Okay? Outros candidatos a anticristo têm sido sugeridos através de cálculos semelhantes. O Papa, ou o papado. Os reformadores protestantes, Martinho Lutero e João Calvino, acreditavam que o Papa, ou a instituição do papado, era o anticristo. Dentro da própria Igreja Católica, tem gente que diz que o Papa é o anticristo. Outros nomes sugeridos são Martinho Lutero, o reformador protestante. Napoleão, grande conquistador, século XVIII. Hitler. Mussolini. Stalin, etc. Os candidatos mais recentes a anticristo são os presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, e Emmanuel Macron, da França. Por que Obama foi considerado o anticristo? Se você estava aqui na época da eleição dele, isso se espalhou por toda a internet. Porque, de acordo com alguns teóricos, o anticristo seria um homem em seus 40 anos de descendência muçulmana. Nada disso se encontra na Bíblia. Macron, presidente francês, entre outras coisas, está agora sendo apontado como um anticristo por ser um líder que emergiu praticamente do anonimato, uma espécie de Donald Trump francês. E ele se tornou uma força política na França, e também na Europa e no mundo. Ele liderou uma conferência sobre o movimento de mudança do clima. E também por ter expressado à revista Time que ele deseja ser um dos líderes da Europa. E também até por causa do seu próprio nome. O nome dele completo é Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron. O nome Emmanuel significa Deus conosco. O nome João, presente de Deus. Miguel, quem é semelhante a Deus? Frederic, governo pacífico. Então as pessoas, como eu disse, fazem cálculos mirabolantes e estranhos para apontar as pessoas como sendo o anticristo. Eu quero dizer para você, terminantemente nesta noite, é impossível saber quem será o anticristo, até o momento em que ele se revele. O melhor que podemos dizer é que o número 6 na Bíblia é o número que representa o homem. O número 7 é o número que indica completamento ou inteireza. Alguns pensam que é o número da perfeição, mas não é propriamente esta a ideia do número 7. Mas de algo completo, inteiro. Por isso que às vezes se atribui perfeição. 666 expressa uma tentativa tríplice do homem
3 vezes. Em querer ser Deus. Por mais que ele tente, ele nunca vai chegar a 7. Muitos cristãos vivem com medo do anticristo. Quero dizer para você nesta noite, nós cristãos não precisamos ter medo do número 666 de um modo supersticioso. Mas é interessante ver como o mundo tem um apego a este número. Tem até um xarope para tosse chamado 666. Em vez de ficar obcecado, com medo e interesse acerca da imitação, que é o anticristo, muito mais apropriado é para o cristão estar interessado no genuíno, Jesus Cristo. Amém? Semana que vem, nós vamos falar sobre a grande tribulação e a volta de Cristo. Mas nesta noite eu quero deixar você com esta palavra. Lembre-se que nós falamos aqui que há sinais que apontam para a volta de Jesus, mas que ela também é iminente. Digamos que Jesus venha daqui a 2 minutos. Você está preparado? Você irá com ele ou você será deixado? Lembre-se que Jesus diz, estarão 2 no campo, será levado, outro será deixado. Estarão 2 trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu coração nesta noite? Você já fez um compromisso com Jesus Cristo, de tê-lo como seu Senhor e Salvador? E você está disposto a, se preciso for, pagar com a sua própria vida por sua fidelidade a Ele? Nós podemos dizer, bem, o anticristo não surgiu, pode ser que ele demore, mas o espírito do anticristo está atuando neste mundo. Sobre isso nós já falamos antes. O que é que tem controlado a sua vida? Quais são as prioridades da sua vida? Você indica onde é que está o seu coração. Indica se é o legítimo Cristo que está influenciando e direcionando a sua vida, ou se é o falso, o espírito do anticristo, que está prevalecendo na sua vida. Esse conflito vai existir sempre, até a volta de Jesus. Com quem você se alinha? Crie na sua cabeça. Feche seus olhos por um momento. Responda para você mesmo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra que mostra que virá este ditador mundial, Messias falso, satânico, que enganará as nações, que aparecerá, Senhor, acompanhado por este falso profeta, que aparece primeiramente como cordeiro, mas na verdade fala como dragão, é um enviado de Satanás. Que ele, Senhor, não só exercerá o controle político, econômico e social da humanidade, e da terra, mas também exigirá e receberá adoração. Que cada pessoa aqui nesta noite, Senhor, nesta noite, possa tomar uma decisão. Que cada um de nós possa tomar uma decisão, se ainda não o fizemos, de colocar a Ti, Jesus, como Senhor da nossa vida. Como o nosso Salvador, ainda que tenhamos que pagar um alto preço por isso. Senhor Jesus, Tu disseste, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, que cada um de nós aqui possa tomar, se ainda não fez esta decisão, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz e de Te seguir fielmente, qualquer que seja o preço que tenhamos que pagar, porque só aí teremos a salvação. Se você está aqui nesta noite e você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, convide agora para entrar no seu coração. Diga, Jesus, entre no meu coração. Me perdoa os meus pecados. Eu não quero me identificar com esse espírito do anticristo, esse espírito contrário a Deus, mas eu quero me identificar contigo. Eu quero me identificar contigo, Jesus. Eu quero ser teu servo leal. Ajuda-me a sê-lo, Senhor.
Senhor, eu oro pela igreja, para que nós sejamos fiéis a Ti, para que nós não deixemos que nada nos abale no nosso compromisso contigo, que nada nos afaste do nosso alvo, que é Cristo, que nada atrapalhe a nossa comunhão contigo, para que no dia da Tua vinda nós não sejamos pegos de surpresa, para que no dia da Tua vinda nós não sejamos envergonhados, mas possamos receber de Ti aquelas palavras doces e maravilhosas. Bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, diga amém.